aqui, né, com mais uma edição do Agreste Podcast, né? A terceira edição, né, Brás? Isso. E hoje estamos recebendo aqui o ex-jogador de futebol, Cidrailson da Mata Ribeiro. Cidrailson, né? Filho de José da Mata Ribeiro, o Zusa, e Josefa de Araújo Mendes Ribeiro Etienne, né? Cidrailson, a infância. Tinha um sonho ali na infância já construído de ser atleta de futebol profissional? Sim. Desde que nasci, na verdade, né? Lá na Lagoa da Onça tinha um campinho ali, por trás da fazenda do pessoal do Dr. Oswaldo. E ali foi onde eu dei meus primeiros passos, né? Juntamente com meu irmão Sid Clay, que tinha um sonho de ser jogador, de ser goleiro. E aí me incentivava, né? Família grande, né? Família de José da Mata Ribeiro, Zuzinha e de Etienne. 8 filhos. E cada um tinha um desejo. Acho que Sid Clay, né? O Sid Classic, o Queca, o Sid Cláudio, né? Cadinho, Ito, né? Cidrailson. Tinha um desejo de ser jogador. E eu também não era diferente. E já dormia com a bola desde pequeno. Dormia com a bola agarrada para poder realizar meu sonho. E graças a Deus consegui andar o mundo aí através do futebol. Na verdade, a gente sabe que você teve um início ali em Surubim, né? Ali foi onde tudo começou, não é? Mas até chegar ali em Surubim, não é? Como foi o caminho para chegar no Surubim Clube? Na verdade eu comecei, né, como eu bem falei antes, dando um chutinho ali no campo ali, na escola Arthur Guerra. E depois parti para o Goiás, da Lagoa da Casa, um time amador aqui da cidade de Bom Jardim, onde fui despontando, né, onde alguns colegas da região da Lagoa da Casa falavam que tinha um talento. E comecei a buscar meu sonho, né? Dali parti para fazer avaliações em Recife, antes de ir ao Surubim. Fui para o Náutico, né, do juvenil, estive no esporte também, fazendo um período ali de um mês, em outra posição, que não era zagueiro. E numa situação que eu escutei um anúncio na rádio, né, de uma peneira que ia ter em Surubim, para disputar o campeonato pernambucano juvenil de 2000, e eu fui para Surubim, eu, meu irmão Ito e o colega Adilson. E lá na arquibancada, né, quando o pessoal perguntaram se tinha zagueiro, eu levantei a mão. Todo Adilson e Ito acharam estranho, porque assim, como eu jogava salão, jogava no time da Lagoa da Casa no Goiás, numa posição de meia, quando eu falei que era zagueiro, olharam para mim assim, acharam estranho. Mas foi um toque que deu no meu coração naquele momento, que despontou aquela, poxa, eu vou para zagueiro, é uma oportunidade que, pela altura que eu vinha, né, despontando. E aí, primeiro treino, eu já chamei a atenção do pessoal de Surubim, né, treino na Lagoa da Vaca, né, no município de Surubim ali, e chamei a atenção e fui outra vez, né, na próxima semana novamente, e aí foi dando certo. Consegui jogar um pernambucano de juvenil, onde chamei a atenção do esporte, né? O treinador do esporte na época era Marcelo Chamusca, irmão de Pérez Chamusca, e ele entrou no ônibus e perguntou, né, se eu não era zagueiro, porque na época eu estive no esporte, ele era o treinador, e eu estava lá de meia, e ele falou, mas rapaz, eu não perguntei a você se você era zagueiro, você disse que não, e um baita de um zagueiro desse, você com a qualidade dessa, e aquilo ali o pessoal do Surubim viu que eu tinha um talento. E começaram ali a, né, especular alguns clubes. Você vai para o Bahia, porque na época tinha o Wilson Surubim, né, que é lá de Torre, também jogou no Surubim Clube também, que foi para o Guarani, né, foi o primeiro atleta aqui da região que despontou para um clube grande. E aí ficaram me prometendo de ir para o Guarani também. E com pouco tempo depois, né, eu já fui para o profissional, jogar a segunda divisão, né, um garoto ali com 17 anos já disputando ali uma segunda divisão que é pesada, é puxada, né? Os campos, rivalidade, né, uma maturidade já, né, dos atletas bem já formados. Mas foi uma experiência muito boa. E dali eu parti depois para o Bahia, né, num período de contrato, eu e Bruno. Mas ali em Surubim, Cida, a trajetória ali em Surubim, como era a questão não alojava no início, né?
Isso, era difícil, né? Tanto na alimentação, a dificuldade financeira, né? Como eu falei, eu ali do sítio da Lagoa da Onça não tinha recursos, né, para poder, né, pagar passagem. E num belo dia, né, eu ia para o treino, eu ia a pé para treinar, pegar carro em Umari, saía de pé de casa ali, fazia aquele percurso ali por dentro ali para sair em Umari. E vinha o presidente do Surubim com 2 rapazes de Surubim, Agaci, que trabalhava na rádio de Surubim também, Agaci Alves, que Agaci tinha amizade com Vavá do Posto, né? E quando eu vi aquele meu percurso ali, aquela distância para ir para Surubim, para poder ainda correr, fazer algumas atividades físicas na vaquejada, eles falaram, não, esse menino não tem muita força de vontade, vamos ajudá-lo. Aí Agaci, que era amigo de Vavá, né, conseguiu, né, um patrocínio, então eu pegava uma ajuda toda semana no posto de Vavá, com o Nau, na época que era o gerente. Então, agradeço, né, sempre que eu vejo o Vavá, o Nau, lembro dessa história também. Foram pessoas importantes na minha trajetória, né? Então, dali começou um pouquinho a facilitar mais o meu lado, mas tinha dificuldade também, como você bem falou, na questão de alojar, que Surubim não tinha condições, né? Mas, assim que eu subi para o profissional do Surubim, aí já começou a alojar ali na antiga Parmalat, naquele trevo ali, onde ali, mais ou menos ali o Open ali, hoje em dia no Surubim. E alimentação difícil, né, sem recursos, comendo ali praticamente um ovo ou salsicha com um caldo de feijão em farinha, mas era meu sonho, então eu sabia da dificuldade que estava passando, mas pensava alto, né? Eu pensava que aquilo ali era um trampolim para mim chegar a um clube grande. Mesmo com a dificuldade, eu consegui ali superar. Essa questão de treinamento lá em Surubim, era 2 períodos, um período só? Era 2 períodos, né? No início, né, pré-temporada, a gente fazia 2 períodos, né? Dificuldade de manhã e à tarde, a gente ia, eu lembro muito bem, aquele percurso ali em 2000, né, do trevo até lá o Coqueiro, no campo lá, ia a pé, fazendo aquele trajeto ali. Treinava de manhã, vinha caminhando, almoçava um pouquinho, descansava, e à tarde novamente. Período subir arquibancada, né? Naquele tempo a preparação física era meio puxado, sofrido, né? Aquele sol de 40 graus, mas foi válido, né? Acho que todo sacrifício vale a pena para poder chegar onde cheguei. A história, acho que de todo atleta vencedor, ele passa por dificuldade, né? Para poder você chegar lá na frente e valorizar todo o percurso. E o interessante é que você, por onde foi, sempre carregou o nome do Surubim, né? É verdade. Que lhe deu esse espaço, né? Agradeço. Ali em Surubim tiveram pessoas, né? Você já citou a Agaci, né? Que conversou com o Vavá, que realmente o Vavá era que a gente chama promotor do esporte, promovia o esporte aqui na cidade, né? Vavá, seu Alcides do Grêmio, o Caboclo, né? O falecido Ageu, eram pessoas que promoviam o esporte aqui na cidade e sempre estavam à disposição. Assim, você ali, durante aquele período ali, construiu um laço bom de amizade ali em Surubim? Sim, tenho muitos amigos, né? Agradeço muito ao povo de Surubim, né? O pessoal dos Barbosa, né? Fábio Barbosa, era o presidente atual, né? O pessoal da rádio de Surubim, que abriram as portas, né? Confiaram no meu talento, o Beto, Miminha, o pessoal do Diano, o Júnior Surubim, o próprio HC, né? Enfim, tenho muitos amigos de Surubim, sou grato ao Surubim Clube, né? Por ter aberto as portas para eu poder mostrar meu talento, confiar no meu futebol, né? E tenho esse elo de ligação, toda vez que eu vou em Surubim as pessoas me recebem muito bem, né? Até porque representei, como você bem falou, né? Representei o clube, né? A instituição Surubim Clube e o povo de Surubim, né? Então essa gratidão ela é eterna. Surubim tem uma praça muito boa esportiva e ultimamente o Surubim Clube sumiu do cenário, não foi isso? Verdade, a gente fica, né, triste, né? Por um time assim que despontou ali na época de 99, 2000, né? Teve na primeira divisão do Pernambucano, né? Onde abriu portas para muitos jogadores, né? Como eu falei aqui bem antes, o Dissa, né? O Bruno Recife, né? Que é de Surubim, então, entre outros jogadores, né? Que passaram pelo Surubim, a gente fica até um pouco, né, triste com a situação que se encontra o Surubim. Uma cidade que gosta de futebol, uma cidade que tem um estádio bacana, mas que está parado, está inativo, né? Por questões financeiras, segundo alguns falam, né? Mas que é uma cidade onde tem uma torcida que gosta de apoiar,
E tem um trabalho voltado lá também para o futebol amador, né, onde tem surgido, né, outros frutos aí, como o Diego Renan, né, recentemente que jogou aí em outros clubes aí, Cruzeiro, Vasco, enfim, tem uma carreira aí muito bonita. O Arlan, o zagueiro também, que vem jogando aí também. Então, Surubim é um celeiro de craques, porque incentiva a prática do esporte, né? O esporte amador em Surubim é muito forte, né? Surubim tem muito time de campo, bastante time de campo. É verdade. A gente, quando conversa com o pessoal do Surubim, tem muitos times aí, né, que disputam a primeira divisão do Municipal de Surubim, tem a segunda, né, que é bem valorizada, né? Tem os campos lá, os minicampos, os campos, tem os projetos, né? Tem um bom estádio, né? Também, né? Tem um bom estádio, o estádio lá do Coqueiro, né? Estão agora acabando de fazer, acho que a última parte da arquibancada, né? Eu estive lá recentemente, o gramado está em boas condições, né? Então isso é importante para uma cidade, né? Para valorizar o esporte, para dar oportunidade, né? Para tirar, enfim, fazer um projeto social, para tirar adolescentes do meio, né? Do mundo virtual, das drogas, enfim, tem uma série de fatores que o esporte, o futebol, ele consegue aí incentivar e dar visibilidade para a cidade. Do Surubim para... Do Bahia. Surubim eu fui para o Bahia, né? Fui para o Bahia, uma experiência no Bahia, eu com 17 anos. O Bruno tinha acho que uns 15 dias antes, o Bruno foi, o lateral esquerdo. E posteriormente eu fui para o Bahia, contrato de 8 meses, né? Mas na época Bobo era o diretor, Bobo, né? Famoso, jogou no Bahia, seleção brasileira. E eu, por imaturidade, né, com 27 dias eu resolvi pedir para vir embora, com saudade de casa, né, chorava após o treino, né, saudade, que é normal, né, para um garoto. Distante, né, também, né? Distante, tudo novo, né, acostumado com as condições de casa, e você vai para um clube onde tem muitos meninos ali de várias regiões do país. E quando eu voltei, eu me arrependi, né, muito. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu estava no Bahia. E eu vim para casa, para Lagoa da Ali Onça. você viu a grandeza do Bahia. Ali eu vi a grandeza, uma estrutura, fazendão, 6 campos, uma condição boa, morando em Pituba, na beira da praia, com a condição boa que o Bahia dava. Mas assim, por conta da adolescência, da imaturidade mesmo, de nunca ter saído de casa, resolvi voltar. Mas aquilo foi, acho que um alerta, né? Eu disse que tudo tem um porquê na vida, né? A partir dali, eu voltei para o Surubim, e coloquei na minha cabeça que eu queria ser realmente um jogador de futebol, que eu tinha que passar pelas dificuldades para poder superar, né, e chegar onde eu queria chegar. Eu passei 3 meses em Surubim sem vir para casa, morando lá na Parmalat, ali tinha um alojamento ali, e eu resolvi ficar ali porque eu queria realmente ser jogador de futebol. Então eu saí do Bahia por saudade de casa, então eu digo, não, agora eu vou ter que suportar aqui. E dali, depois do que eu passei esse período, foi onde eu fui, né, para o Santa Cruz, através de Adelmo Soares. Quer dizer que depois desse momento do Bahia, né, essa sua volta, né, ali já voltou dizendo, é agora e vai mesmo? O pensamento era esse, porque eu deixei, né, um clube grande, né, o Bahia, né, com um contrato, né, com a competição que a gente tinha para disputar na França, né. Era um torneio que ia para a França depois, o próprio Bobo tinha me falado, e eu pedi para vir embora, insisti para vir embora. E chorava também quando eu cheguei em casa por ter deixado um clube grande. E eu falei, não, agora tem que começar do zero novamente. Hoje é mais fácil, né? Você tá na Bahia, você tem um celular, você tem um zap, tudo, né? Antigamente não tinha isso. Verdade, eu fui para o Bahia em 2000, né? Então a dificuldade, os telefones não tinham esse videochamada feito que tem hoje em dia, né? O WhatsApp não tinha nada disso, né? Era uma carta para chegar com um mês, ou ligado um telefone, que nem todo mundo naquela época tinha telefone, né? Eu ligava de um orelhão para casa, ou para um amigo da cidade de Bonito, porque no sítio ninguém tinha telefone, né? Naquela época, né? Dificuldade, meus pais estudiam. E eu ligava para, né, meu tio em São Paulo, para meu tio às vezes ligar para alguém de Bom Jardim, né? Adilson, Justino, para poder passar um recado para a família. A dificuldade era grande, mas graças a Deus eu tive isso, né? E chegou no Santa Cruz em que ano, Cida? Cheguei no Santa Cruz no dia 28 de outubro de 2001. Categoria de base? Categoria de base, juniores, né? O Adelmo, como eu falei, tinha amizade com o Nereu Pinheiro, e eu já tinha feito, né, uma avaliação no Central e no Porto de Caruaru com Gena, o volante, tinha me levado, né?
onde não tinha alojamento no Central e no Porto. Uma semana após eu fazer essa avaliação, eu fui para Santa Cruz com o Adelmo, né? E tinha depois uma competição, a Copa Nordeste de Juniores. Aí Nereu Pinheiro estava precisando de zagueiro, né? A Adelmo levou para lá. Eu lembro no primeiro treino, lá em Beberibe, em Água Fria ali, no campo ali, mais de 100 jogadores, né, do Santa Cruz. Eu lembro que o ônibus deu umas 4 viagens, né, lotado. E de 1h da tarde a gente saiu do Arruda para lá para o CT. E meu primeiro treino, com 15 minutos, Nereu já me separou. Deixa aqui esse zagueiro aqui. Aí, no outro dia, novamente o treino. Aí tinha um pessoal lá também, Manuel, que eu lembro até hoje, que hoje é advogado. Me chamava de Gamarra. Na época, Gamarra estava no Corinthians, numa fase, né, monstra. E me comparou muito com o Gamarra. Esse zagueiro parece um Gamarra, que eu tinha, graças a Deus, tinha uma leitura boa de jogo, tinha um bom passe, né? Um porte físico também, né? E um porte físico também, né? E aí, com uma semana, a gente foi para essa competição em Caruaru, Copa Nordeste de Juniores. Chegando lá, eu me deparei com os jogadores do Porto e do Central. Quando olharam para mim, disse: você está aqui no Santa? E dali, naquele jogo, nessa competição em Caruaru, chamei a atenção de Nereu Pinheiro. Eu lembro que ele ligou. A gente ganhamos 5 jogos seguidos. Ele ligou para o presidente, na época, Zé Neves, e o vice era Alberto Lisboa. E ele disse: encontramos um zagueiro profissional. Aquilo ali, eu estava no banco, quando ele falou, eu já fiquei em êxtase mesmo, porque eu saí do Surubim, né, uma semana fui fazer avaliação no Porto e no Central, com mais uma semana eu estava no Santa Cruz jogando a competição, com pouco dinheiro eu estava sendo cotado para ser o zagueiro do profissional. E terminou essa competição em Caruaru, a maioria subiu profissional, né, foi em novembro. Eu cheguei no Santa Cruz dia 28 de outubro, a competição foi em novembro, e ele subiu 12 jogadores profissionais. Na época, o Wendel, Laércio, Sabará, Ricardinho, um monte. Só quem não subiu foi eu e Valença, o zagueiro, que a gente ia para a Copa São Paulo Juniores. Aí eu fiquei nos Juniores, mas ele disse: você vai para a Copa São Paulo, quando você voltar, você vai estar integrando o profissional. Nereu Pinheiro, e dito feito. Quando eu voltei, já voltei integrando o profissional, mas com idade de Juniores ainda também. Estava ali. Treinava com o profissional, jogava pelos Juniores. Treinava com o profissional, jogava pelos Juniores. E foi campeão, não foi? Na época, Juniores? Fui bicampeão de Juniores em 2002, né, com o primeiro ano do Juniores pelo Santa Cruz. A gente foi campeão invicto. Jogamos mais de 35 jogos sem perder para ninguém. Nosso time era, né, subiu todo mundo profissional depois. Tinha Valença, não era Valença? Eu, Valença, antes o goleiro, que me parou recentemente. Ricardinho jogou no Grêmio, né, o Tacílio. Falei o próprio Laércio aí, o Kleber, lateral esquerdo, depois foi para o Villarreal da Espanha. O nosso time era um time fantástico, né? Ciel, que ainda está jogando ainda. Está jogando Ciel, né? Ciel, Rony, que está na China hoje em dia ainda, né? Val, enfim, Ricardo, lateral direito também de Minas Gerais. Então nosso time era espetacular de juniores. Mesmo assim eu permaneci no profissional e jogava pelos juniores. Fomos novamente em 2003 para a Copa São Paulo Juniores, onde a gente pegou o Paysandu, né, o Capivari e o Nacional. E aí nesse jogo lá eu chamei a atenção, o treinador do Paysandu na época era Dario Pereira. Ele mandou um representante lá eu estava em Capivari, no hotel, e mandou o representante perguntar se eu queria jogar Libertadores. Eu nos juniores, jogando na Copa São Paulo. De repente um convite para jogar Libertadores, eu disse claro que sim. Aí Alberto Lisboa viajou para São Paulo para poder fazer a negociação. Aí não concretizou porque precisava de zagueiro. Chamusca na época estava como treinador de Santa Cruz. Eu já voltei jogando pelo profissional. Já cheguei do Júnior de São Paulo, que a gente perdemos para o Avaí nos pênaltis, já nas quartas finais. E cheguei jogando já com o profissional. E essa mudança aí, Cidra, um momento você está aqui, outro momento você está lá em São Paulo jogando a Copa, um momento você é chamado para jogar a Libertadores, e aí? E a cabeça ali, como é que fica?
Na hora você fica, né? Eu tinha, graças a Deus, tinha muita consciência do que eu estava fazendo na época, né? E tinha os pés no chão, até porque eu tinha passado a experiência de ter jogado no Surubim, de ter ido para o Bahia, de ter voltado, então eu tinha um sonho na minha mente. Então eu sabia que eu tinha cada vez mais produzir, eu tinha que mostrar, né? Todo dia eu treinava como fosse um jogo, né? Para poder marcar meu território, né? Na equipe principal. E eu sabia da responsabilidade, né? Da cobrança da torcida, né? A gente sabe que a torcida, ela aplaude hoje, e se você não for bem também, ela puxa um pouquinho no seu pé, pega ali, ela vai lhe xingar, mas faz parte do processo, tem que ter um amadurecimento muito grande, né? Uma cabeça muito centrada, para que você não se sinta também nem o melhor do mundo, nem o pior do mundo. Então você tem que estar ali ciente do que você tem que fazer, né? Melhorar, que o futebol ele é sempre mais, né? E a mudança, ela faz parte, né, do seu desenvolvimento, né? Você tem que estar apto a mudar, né? Porque às vezes muda o clima, muda a cidade, muda o treinador, muda o time, então você tem que estar consciente de que você tem que estar sempre fazendo o seu melhor. Na verdade, a gente vê, Trilha, hoje, outra realidade do Santa Cruz, né? Mas ali naquele momento que você estava no Santa Cruz, já percebia alguns sinais de que o Santa Cruz ia chegar nesse momento que está hoje? Sim, né? O Santa Cruz é um time de massa, né? Que a torcida apoia, incentiva, faz acontecer as coisas, né? Mas há alguns, né, que fazem parte, né, da diretoria, muitos que entraram lá, não olhava para o futuro, né? Olhava para o seu bem-estar, né? Fazia do Santa Cruz uma fonte de renda, sendo bem sincero. Então a gente via alguns ex-presidentes que passaram, que não tinham às vezes compromisso com o futuro do Santa Cruz, em termos de estruturas, né? CTs, a gente via, né, o esporte, né, com a condição de CT, a gente viu o Náutico melhorando, né? Eu lembro que a gente treinava na época no CT do Intercontinental, que hoje é do esporte, né? Na época era o Intercontinental, o dono era um português, então às vezes quando precisava treinar, porque o CT do Santa Cruz não tinha condições, né? Ou a gente ia para o campo do Unibal, né, lá em Paulista, treinar, ou ia para o campo do Intercontinental, que hoje né, pertence ao esporte. Então a gente ficava ali à deriva, né? Às vezes treinava, chovia, tinha que treinar na academia, no Arruda, se treinasse mais o gramado também não ia ter condições, ia maltratar. A questões financeiras também, quando partia para, né, salários em dia, o Santa Cruz era, né, Atrasava sempre, né? ela atrasava sempre, era carente. Para você ter ideia, eu passei 5 meses na Série A sem receber, né? Passei uma dificuldade grande com Santa Cruz. Até hoje eu tenho um cheque guardado, mas faz parte da história. A gente fica triste pelo momento que o Santa Cruz está vivendo, né? Mas é reflexo do que passou, né? E de quem deixou, porque muitos se aproveitaram. Eu digo isso com toda a autonomia, porque conheço Santa Cruz desde 2001. Eu tô, lá, né? Passou lá. Vivi lá, tenho uma influência, tenho amigos lá, conheço todos os presidentes que passaram. Quando tenho a oportunidade que vou lá, sou bem recebido, porque, né, deixei portas abertas, né? Eu tive a oportunidade de colocar o Santa Cruz na justiça, né, mas não coloquei, né? Na época que eu fui para a China mesmo, eu deixei lá um bom dinheiro para o Santa Cruz. Depois que eu voltei também em 2010, novamente eu joguei lá a Série D com o Givanildo, né, onde perdemos lá para o Guarani de Sobral na época lá. E depois eu fiquei mais uns 2 meses lá na Copa Pernambuco, onde fomos campeões. Deixei também um dinheiro para lá, porque o Santa Cruz sempre, né, chorava, dizia que não tinha dinheiro, né? E por ser tricolor, por ter um carinho, até pelo clube que me abriu portas também, então não fiz questões, né? Mas a gente fica triste, como bem falei, alguns amigos, né, funcionários com bicho que estava lá 10 meses de salário atrasado, né, dificuldade para pagar as coisas em casa, a gente ajudava no que podia. Hoje em dia a gente vê uma tentativa aí de se tornar SAF, que eu acho que né, se faz necessário. Os clubes hoje em dia, né, que estão aí sendo SAF têm, né, mostrado aí uma evolução em termos de estrutura, né. Hoje em dia a gente vê aí o esporte com uma boa estrutura de base, o Retrô aí que vem investindo na base, né, o Náutico tentando aí fazer um trabalho, resgatar também, né. E as demais equipes ficam aí, né, penando. O Santa Cruz ainda precisa melhorar muito, mas já tem um CT, né, tem 2 campos lá feitos lá. Tive a oportunidade de jogar um dia desse lá no CT do Santa Cruz, mas ainda é pouco para o tamanho do clube, né. Acho que o Santa Cruz merece muito mais, né, uma condição melhor para a base, porque a base é onde vai dar, né, os frutos, né.
Tem exemplo aí dos clubes no Brasil, né? Onde jogadores aí que saíram da base, né? Valendo milhões, né? Exemplo do Palmeiras, que vem fazendo um caixa aí, né? O Hendrick, né? Já vendido, o Estevão já sendo cotado para clubes, né? O Atlético Paranaense com o Vitor Roque vendeu para o Barcelona, né? Então acho que o único caminho que os clubes devem, né, insistir é na base, onde vai dar um retorno. Você ainda mantém o contato com Adelmo Soares, né, que lhe levou para o Santa Cruz, né? Conhecido nosso aqui da região, ainda mantém um contato com Adelmo? Sim. Eu sou muito grato, né? Todas as pessoas que me ajudaram, eu faço questão de lembrar, de cumprimentar, de falar sempre que posso, sempre que vejo, né? O Adelmo é uma pessoa que eu guardo no meu coração, que me levou, como eu bem falei, para Santa Cruz. Ele está no clube, né, no Ceará. Fico feliz pelo acesso que ele teve. Ele está no Cariri. Está no Cariri. Cariri. Passou por casa. Verdade. Esse dia eu tive com o Luiz Carlos Estrela, né, que é limoeiro também. Então a gente falando, conversando. Então a gente fica feliz quando vê um amigo fazendo sucesso e conseguindo, né, isso na carreira. Adelmo é um cara muito focado, né, Bom treinador, viu? Bom treinador. Bom treinador. Indiquei ele recentemente para um clube, né, de um amigo. Então a gente fica também feliz também quando a gente vê o sucesso dele, né, e comprovando, né, o nosso olhar, né, e ver que ele tem uma boa leitura de jogo, entende do assunto, né. Então é um cara que a gente tem um carinho especial. Aí depois de Santa Cruz você foi para o... Após o Santa, eu fui para o Gil Vicente, né? Vicente. Em 2004, em maio de 2004, eu fui negociado com o Gil Vicente em Portugal. Eu, Rovésio e Edson Mendes, lateral direito, né? Fomos para o Gil Vicente, um clube da Série A, né? Primeira Liga da Portugal. E fizemos uma boa passagem pelo Gil Vicente. Tive a infelicidade de ter algumas lesões, mas deixei portas abertas lá, vinha jogando. Na época eu lembro mesmo que era o seu Jorge Ribeiro, era o presidente, né? Que eu fui para Portugal com 21 anos. Hoje o Gil Vicente ainda fica da primeira divisão, não é isso? Isso. O Gil Vicente, ele teve uma situação num caso Matheus, né? Um jogador que, quando eu saí de lá, por volta de 2000, se não me engano, 2008, foi que o Matheus teve, né, questão do documento. Aí o Gil Vicente foi rebaixado, mas depois voltou novamente e vem mantendo, né? Vem mantendo na elite do futebol português. Ah, foi você e quem daqui de Pernambuco? Foi o Rovésio, que é de Itamaracá. O Rovésio também... é zagueiro também, né? Mora até hoje em Portugal. É um irmão que eu fiz no mundo da bola, né? A gente morou junto lá em Portugal. Como eu bem falei, eu fui com 21 anos, o Rovésio foi com 20. E a gente fizemos dupla de zaga no Gil Vicente lá. Eram 4 zagueiros, né? O Rovésio foi com 19, na verdade, eu fui com 21, sou 2 anos mais velho que ele. Era eu, o Rovésio, o Marco Antônio, que é da Bahia, um zagueiro, e Gregory, um francês. Adaptação a Portugal. No início frio, né? A questão do frio, né? Complicado, mas a facilidade, né? A culinária é muito boa, né? A comida é muito boa. Pouco perto da nossa, né? É parecida, né? Bem próxima ali. Algumas dificuldades, só quando falava a questão de horário para treinar, eu sentia um pouquinho de falar, 10 menos um quarto, eu ficava sem saber que 10 menos um quarto era 9h45 o horário do treino. Aí fica meio perdido. 8 menos um quarto, de que 8 menos um quarto era? E você no quarto com o Rovésio sem saber nada, né? Sem saber nada, eu ligava para os meninos, ô Marco Antônio, que era o da Bahia, que hora é o treino amanhã? 7h45, se daqui é 8 menos um quarto. Isso na alimentação, né? Prego no prato, meu prego no prato. Que prego no prato? Era feijão, né? Um bife, um ovo em cima e batata frita. Eu me amarrei no prego no prato. Que era a comida. E a questão da cultura, né? Uma nova cultura, né? Lá em Portugal, e o convívio social. Sim, não. A acolhida do Eu povo. tive a felicidade, né, de meu empresário Roberto Lopes, né? Morava lá em Portugal e tinha muita moral lá nos clubes. O Gil Vicente é o clube da cidade dele. Então a gente tinha essa facilidade de todo um suporte lá, né? Questões dentro do campo, né? A parte tática foi uma evolução muito grande, né? Eu tive treinadores lá
Na época, quem me levou daqui para Portugal foi Luiz Campos. Hoje ele é diretor-geral do PSG. É um amigo que eu também tenho, tem muita moral lá. Ele era louco pelo meu futebol, né? Até então, quando eu pedi para voltar para Santa Cruz, ele foi, né, questionou, mas ele dizia sempre que jogador brasileiro ele tem uma qualidade monstra individual, mas a parte tática ele deixa a desejar. E realmente você quando vai para a Europa você toma, né, uma lição, na verdade, do que é futebol, né? Não é à toa que os treinadores portugueses estão aí, né, no cenário brasileiro aí, vários treinadores, porque a parte tática eles têm uma percepção, uma leitura muito boa de jogo. Então isso facilitou muito o meu crescimento, né? Quando eu voltei de Portugal para Santa Cruz novamente em 2010, eu voltei em 2007, eu voltei já com uma visão bem diferente, né? Da parte tática, né? Da leitura de jogo de campo, né? Então, para mim foi uma evolução boa. Aí passou quanto tempo em Portugal? Portugal eu fui em junho de 2004, junho de 2004, e voltei, eu fui com um contrato de 4 anos, na verdade. E eu voltei, na verdade, foi em 2006, foi que eu joguei a Série A pelo Santa Cruz em 2006, então eu voltei em 2006, em janeiro de 2006 eu voltei para Santa Cruz. 2 anos ali que a gente... 2 anos. Eu tive lesões, né, eu quebrei lá a perna, o perônio, né? Eu coloquei uma placa de 8 parafusos, rompi todos os ligamentos do tornozelo, tive uma lesão do joelho, de ligamentos, né? Então, joguei poucos jogos em Portugal devido às lesões, né? Clima frio, dificuldade, né? Treinar com uma estrava muito alta devido, né, o campo estar praticamente em gelo, né? Então a gente tinha que treinar, era uma exigência, né, do treinador para que a linha de 4 ali atrás, ali, os zagueiros, né, jogassem com uma estrava alta para poder não escorregar. A preparação física daqui do Brasil, naquele período, né? Hoje ela já está mais um pouco universalizada, né? E tinha uma diferença? Tinha. Em Portugal aquela coisa intensa, né? Aquela coisa rápida, aquela programação, né? De treino. Era 1h10, 1h20, mas aquela coisa bem intensa, né? Aqui no Brasil aquela coisa mais parada, aquela coisa mais lenta. A questão do gramado também influenciava muito. Lá o gramado, lá a relva, né, que eles chamam, né? Bem baixinho, a bola corre muito rápido, né? E aqui no Brasil já... Agora que os gramados melhoraram muito, mas antigamente aquelas folhas largas, a bola lenta, né? Eu lembro que eu fui jogar contra o Vitória de Setúbal em Portugal. A gente foi aquecer, né? E no aquecimento eu estava com a chuteira trava de borracha e daqui a pouco campo duro, né? Assim, um campo seco, né? Sem nada. Quando eu voltei do aquecimento, o campo já estava todo molhadinho, porque eles davam aquela, né, aquela molhada. Aquilo para mim foi uma novidade, porque no Brasil não tem esse costume, né, de fazer isso, de molhar a relva. Aí já tive que trocar a chuteira, tive que colocar a chuteira. Hoje aqui no Brasil já estamos colocando água demais, né? Aqui já é água demais aqui agora, né? Essa mudança agora de gramado artificial, né? No society aí, essa grama nova aí que para alguns atletas é bem prejudicial, né? Questões de lesões. Diga uma coisa, lá é mais físico ou mais tática? No caso, o treinamento. Lá era mais tática, a parte tática era bem intensa. Lá eu passei 2 anos em Portugal, eu dou esse exemplo aqui para o pessoal, né, os jovens que eu trabalho hoje no projeto, de que eu passei 2 anos em Portugal, eu não fiz um coletivo. Era só espaço reduzido, 2 contra 2, 4 contra 4, 6 contra 6, aquele mini campo reduzido, finalização. A gente fazia jogos amistosos, mas coletivo como aqui no Brasil, que a gente faz, na minha época mesmo, era quarta e sexta, né, coletivos, né? O Vá Pronto que eles fazem, lá em Portugal não fiz um coletivo, era só mesmo trabalho reduzido, né? Finalização, intensidade, marcação, uma linha de 4, sobe a linha, baixa a linha, fecha, abre como marcar, o jeito de marcar, o jeito de se posicionar. Como eu bem falei, foi uma aula de parte tática, né? Para a gente evoluir, até porque a gente era jovem, bem jovem, né? Eu era o mais velho, tinha 21 anos, né? O Marco Antônio e o Greg tinha 20, o Roberto tinha 19. Então, foi bem proveitoso para mim. No caso, o Gil Vicente um clube tradicional, né? E nos jogos, né? Contra Porto e Benfica, como era esse? Para mim foi uma coisa de outro mundo, né? Eu me lembrava muito. Estádio da Luz. Estádio da Luz, aquela águia voando ali,
Deus, onde eu tô? Eu lembrava só da Lagoa da Onça. Saindo do meio do mato ali, andando a pé, e eu olhava assim pro estádio e não acreditava. Eu digo, meu Deus, é maravilhoso. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu digo, tem hora que eu me beliscava, eu digo, é verdade. O estádio do Dragão, né? O estádio da Luz, né? Lá o estádio do Beira-Rio, né? Os campos, foi bem após o Euro, né? Em 2004, né? Portugal tinha sido vice-campeão, perdido para Grécia. Então os campos estavam um tapete. Eu entrava no campo, parecia um shopping. O estádio do Braga, se você ver lá, o estádio do Braga é um paraíso, coisa linda, parece um shopping. Entrava assim nas pedras, assim, tinha que pegar elevador para chegar no campo, né? Subir o campo, o vestiário, aquela coisa do primeiro mundo. A Luz, né? O estádio da Luz também lá. Então, para mim foi coisa de fora do normal, né? Para aquilo que eu estava acostumado, estava habituado aqui no Brasil. Tinha jogado já a Série B, mas não era nada se comparava à Europa, né? Ao Portugal. Aí no caso, Portugal, aí voltou para Santa Cruz. Aí voltei para Santa Cruz, um amor eterno. Voltei em 2006, né? Como eu me falei. Quando você voltou, rapidamente, você foi para o Vietnã, para aquela excursão? Eu tinha ido para o Vietnã antes de ir para Portugal, em 2003. No Vietnã, a gente foi para um torneio com Chamusca, né? E a gente fomos campeões lá, né? Em 2003, novembro de 2003. O campeão, foi? Fomos campeões lá. E o pessoal lá do Vietnã ficou louco por mim, né? O presidente, né? O governador lá do Vietnã. O que você achou lá do trânsito do Vietnã? Uma loucura. Trânsito era quem tinha coragem para atravessar. Sinais não existiam, né? Então, motos, né? Carros, aquela loucura. E cada um que ia metendo a cara, né? A sua vez para poder passar, mas era coisa normal. A alimentação era normal, era cachorro, gato e tal? Era alimentação, dificuldade tremenda, né? A gente, lembro que foi Silverinho, repórter, né, da CBN, com Pedro, né, outro também da Rádio Jornal também, foram 3 repórteres, eles que fizeram a comida lá, porque a gente foi comer uma sopa lá e tinha cada olho, ninguém sabia de que era aquilo. E difícil, né? Esse período que a gente passou. A gente teve que fazer, era espaguete toda hora, até eu tinha nojo, na verdade, né, de comer, né, no começo, né, porque a gente, do Vietnã, né, tinha sido um país que tinha sofrido ali 3 guerras, né? Então a gente passava pelas plantações de arroz, e os meninos diziam, vai estar comendo aquele arroz de defunto ali. E cachorro, né, que o pessoal para eles era normal, porque, como bem falei, né, eles passaram por guerras, então para sobreviver eles comiam de tudo, né? Rato, barata, escorpião, né, cachorro. Eu estive lá no museu, né, na mata lá, trouxe até uma naja na época que eu fui para lá. Então eu vi a dificuldade deles de se alimentar, de sobreviver, né? Mas o povo em si, o povo Vietcongo, né? Vietcongo é difícil, né? Eu estive no Vietnã 2 vezes, né? A acolhida deles aí a vocês. Era complicado, né? A alimentação deles, né? Assim, a cultura deles bem difícil, né? A língua dele para se entender, né? Eles falam um pouco inglês, né? A gente já não falava quase nada de inglês, e o Vietcongo deles também muito difícil, né? Mas foi um período ali com Santa Cruz de 1 mês, né? Fomos campeões, né? Com aquela dificuldade de alimentação, um calor terrível, né? E nessa época o pessoal do Vietnã queria que eu ficasse lá de todo jeito, né? Fiz um campeonato lá, fiz gol na final. Lembro que minha mãe na época era vereadora aqui, eu liguei para a Câmara daqui, né? Minha mãe também retornou para lá, que o number 4, né? Lá o presidente lá do país se apaixonou, né? Eu usava o número 4, ele number 4, e you stay here, né? Você fica aqui, aí eu só falava yes. E aí tinha lá o intérprete, né? Que ajudava a gente a entender, era eu e Peninha que eles queriam que ficasse. Na época eu recebia 2.800 no Santa Cruz, eu tinha subido nos juniores, né? Com pouco tempo. E foi Zé Neves viajou para o Vietnã também, Chamusca, e fizeram, né, um reajuste para mim voltar. Eu queria ficar porque eu ia receber $5.000, né? O dólar estava, né, na cotação alta. Depois moleque, né, 2.800 Santa Cruz, eu recebi mais de 15 mil na época do dólar estava alto. Aí foi quando o Zé Neves disse, não, você não vai ficar aqui não, você tá louco ficar aqui? Aí eu voltei com Santa Cruz. Tá, ok. Aí, no caso, vamos para 2007. Você estava em Portugal e veio para Santa Cruz. Vim para Santa Cruz. E daí depois? Aí, em 2007, fui para a China. Mas essa volta aí ao Santa Cruz, Cida, essa volta ao Santa Cruz, veio... Série A, isso, pernambucano, né?
os pernambucanos jogamos, depois Série A, eu joguei 18 jogos titular, Série A, onde eu enfrentei, né, grandes jogadores, né, Série A, uma coisa para mim que era um desejo, era um sonho, que eu via só na televisão. Então eu enfrentei ali Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, Corinthians, né, São Paulo, o próprio São Paulo no Arruda. Então para mim foi a realização de um sonho, né, jogar a Série A. E não é fácil você passar por um clube, né, 3 vezes num clube, você tem que ter, né, eu digo que eu não era só bonitinho, digamos assim, né, eu tinha que ter qualidade, e a minha índole ajudou muito também. Eu fui um jogador simples, né, me considero como um jogador simples, mas que obedecia muito à parte tática, né, e às disciplinas do futebol, né. Eu me comprometi em ser um atleta profissional. Digo que o profissional é diferente de um jogador normal, né. O profissional é aquele que concentra, aquele que se alimenta bem, aquele que pensa no jogo, aquele que faz acontecer, né? Um jogador é aquele, tem muitos jogadores por aí que não se cuida, né? Que não é profissional na verdade, né? E é isso que eu passo hoje em dia para os meninos, né? E ali nessa sua volta aí ao Santa Cruz, né? Aí jogaram a Série A, não foi? Isso. Durou quanto tempo aqui? Após a Série A, né? Eu terminei a Série A, depois joguei o Pernambucano, né? Joguei o Pernambucano com Charles Muniz, o treinador na época, o Givanil, depois foi Charles, e depois eu parti para a China, né? Eu tinha algumas propostas de Portugal, né, do Rio Ave, na época Robério, meu empresário, disse: Cida, tu tem proposta de Portugal, Rio Ave tem da China, e meu telefone não parava, né? Em casa, em Recife, né? O Matos, que é lá da China, lá de Macau, ele me ligava 24 horas por dia. Não, você tem que vir, que ele fala chinês, ele é filho de português com uma chinesa. Então ele fala espanhol, português, chinês, inglês, né, um poliglota. E ele ligava 24 horas para mim: venha para cá, que as condições são boas. E eu, por gostar de desafios, eu resolvi ir para a China. Mas nesse momento tinha China e Portugal. Portugal era a volta Portugal era o Rio Ave. Rio Ave. Porque quando eu saí de Portugal, Gil Vicente, o presidente, que gostava muito de mim, disse: olha, você vai. Eu tentei voltar para o Gil Vicente, mas ele disse: não. Quer sair? Porque eu briguei para sair. Eu pedi para sair do Gil Vicente, ele não queria deixar de jeito nenhum. E eu falei que eu não jogava mais naquele clube. Então ele ficou muito decepcionado. Ele gostava muito de mim como pessoa, né, como jogador, mas ele ficou triste por conta da minha decisão. Porque eu queria voltar de todo jeito, né, para o Brasil, por conta das lesões que eu tive. E aí ele ficou muito chateado. Até hoje o Fiuza, né, eu mantenho um relacionamento com ele, mando mensagem em Portugal. Graças a Deus eu tenho um elo de ligação muito grande com os clubes onde eu passei, né, com os dirigentes, com os jogadores, né. Deixar essa... Esse momento da contusão, de várias, né? De várias, foi. Mexeu na estrutura do pessoal, do profissional? Mexeu um pouquinho, né? Abalou? Abalou. Eu, né, estava de titular, jogava tudinho, era frequente, né, no time principal. E aí quando eu rompi, né, os ligamentos e quebrei o perônio, eu fiquei muito triste, sem saber se ia voltar a jogar, né? Uma lesão grave, né? E fiquei em dúvida, né? Passei um período muito, muito grande, né? Passei 8 meses, né? Então isso foi o que pesou mais na minha volta ao Brasil, devido às lesões que eu tive. Na época até o próprio presidente Fiuza disse: não, você volta para o Brasil para você tratar lá, já que é um pouco mais quente, a adaptação, aqui você está, né, sentindo dificuldade, né? Eu tive, antes dessa lesão grave, eu tive a lesão do joelho, né, que eu fiz a artroscopia. Geralmente a artroscopia lá tratada com 21 dias, eu passei 3 meses, criava muita água no joelho. Eu lembro que o Dr. Jorge, né, lá também de Portugal, ele usava uma seringa para tirar água do meu joelho, então tirava quase um copo de líquido dentro do meu joelho, e aquilo foi me deixando muito triste. Digo: será que eu vou voltar a jogar? Porque depois que você se machuca, você fica com medo, né? De entrar numa bola, de travar, de subir. Eu tinha receio em subir de cabeça por conta de quando eu caí, o peso também no joelho, né? Aí pesou muito mais na minha volta para o Santa Cruz. Até você ter essa recuperação, né? Ganhar a autoconfiança, ali você precisou de um apoio de pessoas, Precisei. Eu sou grato, até hoje eu falo, né? O Vitor Pimenta, ele trabalhou no Real Madrid um período aí.
Ele me ajudou muito em Portugal, né? A própria família do Robério, né, me deu um suporte muito grande, né? Dona Arminda, né, a esposa do Robério. A minha família, né, que eu me comunicava praticamente todos os dias, né? Ligava, né, e tentava de alguma forma, né, me conformar e me consolar, porque eu estava lá do outro lado, meu parceiro, né, de posição Rovésio e até de moradia mesmo, morava junto comigo lá. Ele, como ele viajava também para o jogo, né, a maioria das vezes eu ficava, né, ficava só. Então depois eu levei meu irmão, né, Cidrone, para Portugal para poder me ajudar, porque eu tinha dificuldade também com a perna quebrada, tinha que ter uma pessoa dentro de casa, me locomover, né. Eu lembro que eu passei lá, antes dele ir, eu passei Natal e Ano Novo lá em Portugal sozinho, né, e fiquei com a família de Roberto, né, me dando suporte. O Rovésio tinha ido jogar e eu tinha que depender de alguém, porque eu não tinha como me mover para me alimentar, para buscar alguma coisa, para levantar. Aí foi uma ajuda grande, né, o pessoal de Portugal. Então eu devo também isso até hoje a eles também. São aquelas pessoas que marcam, né, Cidrone? Que marcam, né? E você estava ali se preparando para ir para a China. Isso. Isso. Sim, aí voltando, né, quando eu voltei dessas lesões para o Santa Cruz, eu fiz um jogo, né, muito interessante, né? Foi minha volta contra o Figueirense, né, aqui. Foi um jogão onde o próprio locutor, narrador lá do jogo, da televisão, disse: rapaz, um zagueiro está mais de ano, né, que eu estava com mais de ano sem jogar, eu tinha voltado mais de 8 meses, mas jogar um jogo mesmo oficial com mais de ano. Então arrebentei nesse jogo e contra o Internacional, e depois do Brasileiro e o Pernambucano eu fui para a China, né, esse novo mundo, né. Esse brasileiro aí que você fez na volta do Santa Cruz aí, teve algum outros jogos aí que você guarda aí? Tenho. Acho que praticamente quase todos que eu joguei, né, eu tenho uma boa lembrança, mas assim, o que marcou muito para mim foi o jogo contra o Internacional em casa, né. O Inter tinha voltado, né, do campeão mundial, tinha sido campeão mundial, né. Um elenco né. E aí, né, Fernandão, Renteria, Yarley, né, Fabiano Heller, zagueiro, enfim, Klemer, goleiro, aquele elenco que, né, Gabiru, então era coisa, né, e fiz uma partida excepcional, né. Até após o jogo, o pessoal da minha família veio me cumprimentar, né, parabenizar pela partida que eu fiz, e realmente eu tenho na minha consciência que foi o melhor jogo. Entre outros também, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras, né, aqui em casa onde ganhamos jogos 3-2. Infelizmente a gente não conseguimos manter, né, na Série A, mas assim, as partidas que eu fiz, eu consegui ganhar espaço. Foi onde, após esse brasileiro, eu fui para a China, né. Vamos levar Cidrone para a China, Brás? Vamos embora para a China, né? E aí, como foi? Chegou no aeroporto? Cheguei. A viagem já é cansativa, né. Você já entra no avião daqui para São Paulo, né. Em São Paulo eu fui pela África, Joanesburgo, né. Então você já entra lá no saguão, já em São Paulo, já é tudo inglês, né. Você já começa a ficar fora do mundo, né. Você estava com que idade quando chegou na China? Eu estava com 26 anos. 25 para 26. E aí já fui no avião. Minha sorte é que eu colei com um chinês do lado, e eu já perguntei logo a ele: você fala chinês? Ou você fala português? Ele falou: falo. Aí eu disse: ainda bem. Aí já fui pedindo a comida, né? Só que você pedir no avião, você me pede para mim também. E ele pedia galinha, né? Chicken. Aí eu: chicken. Então tudo que ele pedia eu repetia, né? Então aí a dificuldade, quando eu cheguei lá no aeroporto também, lá em Hong Kong também, a dificuldade para encontrar bagagem, eu não sabia onde é que ia pegar, então eu memorizei, né, esse meu colega que eu fiz no avião e mais algumas pessoas, para poder pegar a bagagem e, né, me deslocar até a saída do aeroporto, né, para me encontrar com o pessoal que posteriormente ia estar lá me esperando, né, eu sem saber quem era, né, não conhecia ninguém. E assim que eu peguei as bagagens, saí, fiquei lá umas meia hora esperando alguém chegar, e com mais de meia hora por aí chegou o rapaz lá, né, o chinês com cartaz com o meu nome, e só entendi ele falar: Sailson. Eu falei: yes, é aqui. Aí entramos no carro, né, já a direção já do outro lado, né, já fiquei achando estranho, engraçado, né, a cultura diferente, né, um trânsito diferente. Eu achava que toda hora ia bater do outro carro, né, e a mão já é do outro lado. Então tudo para mim era novidade, né, dificuldade. Aí eu cheguei já no hotel lá onde o clube, né,
estava presente, todo mundo me esperando, né? E foi a apresentação, eu com uma fome que já tinha passado aí, que a viagem é longa, né? São 3 horas daqui para São Paulo para a África do Sul, mais 13 horas, para lá da África do Sul mais 11 horas, e ainda 8 horas que eu tinha passado na África do Sul, esperando, né, a conexão. Então é muito cansativa, né? A viagem é muito longa e uma fome tremenda, né? Eu já fui logo falando com o Matos lá, que falava português, eu preciso comer. Aí ele pediu um bife, né? Pediu um bife para mim comer, carne de boi. E eu comi, matei a fome e fui me encontrar com os demais jogadores e o pessoal da comissão, né? Aí foi bem interessante, né? Eu sem saber falar nada, então eu esperava só... Sou China. Sou China. Sou China. Hong Kong. Hong Kong, né? Primeira divisão, né? Um time bem estruturado. Uma boa campanha fez na equipe? Fizemos. Lá a gente foi tricampeão chinês, né? Tricampeão chinês, né? Eu tenho uma mala guardada de jornais que a minha mãe guardava muito, né? Jornais. E fiz história na China, lá em Hong Kong, né? Tenho amigos ateus lá. Fui o primeiro, acho que o primeiro estrangeiro do clube brasileiro a ser capitão dessa equipe, né? Me deram a honra, né, de ser o capitão pelo meu empenho, né, pela minha dedicação. Não falava nada, mas era o primeiro a puxar a fila. Tive a sorte no primeiro ano de ser o treinador, ser o português, ser o Luiz, né? Jogou no Benfica. E o auxiliar era o Rambo, lá é um gaúcho. Me ajudou muito, né, na tradução. Ele escrevia no papel, né, em português para me ler, como se chamava, como se falava, né, em inglês. E aí foi onde facilitou, né, a minha estadia, né. Com um mês, no começo eu fiquei, né, uma semana na verdade fiquei sem comer direito, né, era só Coca-Cola, banana, né. Eu ia para a feira assim comprar alguma coisa. Quando eu estava com o intérprete era uma coisa, mas quando eu saía só que ia comprar alguma coisa para casa. O treinador era chinês? Primeiro treinador era português, mas era o treinador português, aí o Rambo traduzia para o inglês. Aí o Chan traduzia para o chinês, né? Era 3 traduções. O que valia mesmo era saber jogar, né? Saber jogar o que interessava. E eu me comunicava muito com gestos, né? No começo era o Waiho, né? Era o outro parceiro de zaga, né? Então eu gesticulava muito. Né? E fui aprendendo com ele, falando e aprendendo, né? Algumas coisas. Linguagem do futebol. A linguagem do futebol, né? Eu gesticulava e xingava, e volta ele me escutava, eu mexia com as mãos, né, para poder ele me ajudar. E aí fui criando esse vínculo de amizade, né? Lembro que o capitão, o Aikan, ele passou uns 3 meses sem falar comigo, né? Por conta que, assim, querendo que você vai para outro país, você tira o espaço de alguém local, né? E eu estava ali tirando o espaço de um chinês, né? Um estrangeiro tirando o espaço de um chinês. Quando você vai com, né, com um salário maior do que os locais, uma condição melhor. Então, querendo que eles ficam, né, um pouquinho chateado, mas eu entendi, né, vi dessa forma, mas eu tentava a todo momento conquistá-los, e assim eu fiz, né. Depois virou um dos maiores, né, admiradores e parceiros meu, o Aikan, né, era o capitão da equipe. Lá tem, né, uma tradição, né, nessa questão de né, o mais velho. Vieram títulos lá na China? Ganhamos títulos, né, a gente tinha um elenco muito bom, né, lembro que foi comigo, foi o Juninho Petrolina também, jogou lá comigo também, teve lá o Detinho, que está lá até hoje, né? O Maxwell, que é da Bahia também, o Itapareca jogou no Cruzeiro também, né? O Thales, né, jogou comigo, garoto também. Só podia 3 estrangeiros jogando e 2 no banco. Então a gente tinha 5 brasileiros, jogava 3, ficava 2 no banco. Aí substituía o estrangeiro pelo outro. Tirava pelo outro. Depois que mudou para 5. Mas foi um momento de aprendizado muito bom. E voltando, né, assim, a primeira semana que eu estive lá, eu ia para a feira, botava o dinheiro na mão, né, para comprar alguma coisa, eu estendia a mão com o dinheiro, porque eu não sabia falar chinês, né, nem inglês, nem nada. E eu ficava rindo lá da situação, porque eu não sabia quanto era, eu botava a mão aqui assim e pedia para o vendedor pegar o dinheiro na minha mão. Ele ficava rindo para mim assim, eu ria para ele também. E eu fazia só o quê? Eu pegava o produto, sem saber quanto era, confiava, né? Mas na consciência o preço dele. de tudo era o que você colocava na mão e dava ele ou dava o troco? Eu sempre enchia a mão de dinheiro, né? Devolvia o troco? Devolvia, que eu enchia a mão de dinheiro, que eu digo, vou botar aqui passando, que eu imaginava, né? E eu botava o dinheiro, ele olhava para mim catando e rindo, eu ria também e estava tudo ok. Me satisfazia, né? Eu achava engraçada a situação, mas aí, aos poucos eu fui. Né? Foi quanto tempo lá na China? Foram 3 anos. 3 anos? 3 anos na China. Primeiro ano, né, de aprendizado, sozinho eu estava lá. E conquistamos o título, né?
o clube já não ganhava há algum tempo e a gente conseguiu ganhar, né? Lá, o presidente, ele gostava muito, né, de futebol, então ele incentivava a gente a fazer gols, né? Ele pagava por premiação, por gol. Lembro que a gente teve uma situação que a gente ganhou $5.000 no jogo. $5.000. Naquela época, né, era mais de R$15.000 de premiação, sem mexer no salário. Aí tinha uns patrocínios, né? Eu lembro que eu fui só com 2 chuteiras velhinha, uma Mizuno velha caindo nos pedaços e uma Adidas, já só para treino. E teve um jogo contra o Liverpool, era em fevereiro, no ano chinês, que ele comemora lá o ano chinês em fevereiro. E o patrocinador, o Patrick, que é do da Adidas, ele estava lá e viu com a Mizuno. E eu implorando para ele me dar da matéria da Adidas, né? E ele falou, não, ele dizia, né, falando em inglês, né, que eu era patrocinado pela Mizuno. Eu chorando, não, eu falando pro meu colega brasileiro, disse para ele que eu só tenho essa que já tá cansada. E aí ele me trouxe, né, eu lembro que ele me trouxe uma mala cheia de Adidas. Aí eu fiquei sendo patrocinado pela Adidas, né, chuteiras, roupas, tudo que você imaginar, tinha essa condição. O clube era bem estruturado, né? A Adidas, Yahoo e Armani eram os patrocinadores, uma condição legal, diferentemente aqui do Brasil. Eu saí daqui com 5 meses de salário atrasado, cheguei lá, recebi o dinheiro num dia, com 15 dias já tinha dinheiro de novo, com mais 15 dias tinha dinheiro de novo, então... Bom, né? Bom demais, para mim foi, né? Interessante. E premiação, né, que a gente ganhava jogo, então dependendo da quantidade de gols, a gente tinha $1.000 por gol. Então a gente queria fazer, era $1.000 por gol. E ele pagava após o jogo. A gente tirava, tem fotos, a gente tirando, né, com o dinheiro, né, que ele gostava disso, né, ele tinha as empresas dele lá, então ele fazia questão de aparecer, né, o presidente. Então são histórias assim, bem interessantes, né, gente. Aí depois você veio para o Juazeiro, da Bahia. Aí depois eu voltei para o Santa Cruz de novo. De novo? 2010. Você quer gostar de Santa Cruz? Um amor eterno. Eu tive 3 passagens pelo Santa Cruz, né? Voltei para o Santa, só 3 passagens. Quase, contando, foram quase 6 anos, quase 7 anos de clube, né, de Santa Cruz. E aí joguei pelo Santa Cruz com Dado Cavalcante. Eu lembro que eu vim de férias da China e eu estava, né, passeando, estava aqui em Bom Jardim, e aí Raimundo Queiroz, o diretor, na época, 2010, me contactou, me ligou. Eu fui lá, na verdade, né, ver os amigos, e aí Raimundo Queiroz foi e perguntou, né, onde eu estava, como é que eu estava. Eu falei, não, estou de férias, mas eu estou com um vínculo lá na China ainda, mas eu posso ficar aqui. Aí acertamos, né, com Santa Cruz. Aí joguei alguns jogos, né, pelo Santa Cruz, na Série D, com o Givanildo Oliveira. Aí depois que perdemos lá para o Guarani de Sobral, foi que eu fui para o Santo André depois. Santo André. São Paulo. Foi São Paulo, disputar o Paulista, que também era um desejo, era um sonho que eu tinha de jogar o Paulista, que é um campeonato bem valorizado, né, visado. E aí joguei o Paulista em 2011. 2011. Competição boa, né? Eu falei, os clubes grandes do Brasil estão lá, né? Todos os jogos são televisionados. Então, para mim, foi também um complemento da minha realização, né? Foi importante esse percurso. Aí depois foi para o... Depois eu fui do Santo André, eu fui para o Paysandu. Tive um período no Paysandu. Foi em Belém ainda? Fui para Belém, só que como estava aquela crise lá da Série C, passou uns 3 meses que teve um problema na justiça. Eu tinha feito um acordo com o presidente do Paysandu, e aí chegou lá, ele não cumpriu, né? Porque o clube não estava, né? Não ia disputar, ninguém sabia quando é que ia ter o calendário da Série C. Já o cardápio já era diferente, já era açaí, né? Já é. Um período também, né? No Pará, né? Chove todo dia, né? Todo dia à tarde eu treino depois das 4, né? Porque todo dia à tarde, de 4 horas, era um toró. A chuva das 4. Então, era intensa. Aí eu passei também poucos dias, né? Eu passei, acho que 1 mês lá no Paysandu. Não cheguei a jogar. Depois disso eu fui para o Grêmio Catanduvense. Voltei para São Paulo. Onde se machucou de novo? Foi, onde machuquei de novo. Tive uma lesão. E aí já estava com qual idade? Já estava beirando os 30 quase. Foi, 29 anos foi, 29. Porque depois eu saí dali, fui para o Rio Grande do Sul também. Outro ano fui para o Rio Grande do Sul disputar o Gaúcho. Qual time? Santa Cruz do Sul. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora é o destino, né? É o destino. Santa Cruz do Sul. E aí fiz um bom campeonato gaúcho. Aí dali terminou no Gaúcho e eu estava na metade do Baiano. Aí Juazeirense. Saí de um frio, né?
para um calor terrível. Lembro que eu cheguei no aeroporto em Petrolina, que eu desci do avião, disse, meu Deus, eu estava no sul, um frio, vem para cá, para Juazeiro, né, Juazeiro, um calor terrível. Eu tenho um amigo meu lá de Petrolina, é Marcos, de Petrolina. Ele disse que sempre atravessava a ponte para ver você jogar. E fizeram uma boa campanha, não foi? Fizemos. Eu tive no Juazeirense 2 anos, né? 2 campeonatos baianos. Ficamos em terceiro e quarto. Fizemos Barbosinha treinador, né? Fizemos uma boa campanha. Juazeirense, o time do lado do presidente Roberto Carlos. Barbosinha ainda está no mercado, né? Barbosinha é um grande treinador também, um treinador motivacional, um cara que mexe com o brilho do atleta, é muito bom. Ele psicologicamente, em uma leitura de jogo muito boa, né? Nos jogos mesmo que a gente ia enfrentar as equipes grandes mesmo. Eu lembro que no jogo que eu estreiei, como eu falei, eu desci em Petrolina, o sol escaldante, e a gente foi treinar, eu treinei à tarde, tinha um campo lá, o tal de Curtume, uma fábrica de fumo. E eu não treinei. Um calor terrível, campo ruim. Eu falei, meu Deus, é final de carreira. E aí, não treinei, fui para casa e eu disse, vou embora. Na época, a minha ex-esposa estava grávida, né? Ia ter minha filha, eu disse, vou embora. Eu disse, não, joga esse jogo aqui e a gente dá 4 dias de folga para você. Era um clássico, né? Era contra Juazeiro, contra a Juazeirense. É o time que eu estava. E eu disse, tá bom, eu por ser uma pessoa correta também, vou jogar. Aí jogamos de 5-0 esse jogo. Aí eu deitei e rolei no jogo, aí ele disse, não, vá para casa e você precisar, a gente vai lhe dar. E encontramos um zagueiro, Barbosinha ficou, né, satisfeito com o meu desempenho. E foi feito isso. Eu vim para cá, passei 4 dias e voltei lá para Juazeirense e conseguimos aí fazer uma boa campanha. Os jogos, o próprio Bahia, né? O presidente Roberto Carlos falou, o Bahia está interessado em você. Eu falei, o jogador já com 30 anos já, mesmo assim vou acreditar. Aí fiquei na Juazeirense, renovei mais um ano, né, para disputar o outro baiano. E aí joguei o outro baiano, fizemos outra campanha novamente legal. E daí o Barbosinha foi para o Fluminense de Feira Santana. Aí foi onde eu parei, em 2014. Fui para o Fluminense, joguei só um jogo só, né? Fiz um acordo lá com o pessoal, eu estava morando lá no alojamento com o pessoal e as condições não eram legais. Eu peguei minhas coisas e vim para casa. Eu falei, não dá mais, já estava já com 31 anos já, então resolvi parar, vim para Bom Jardim e minha mãe na época também, né, em casa, já doente, minha filha tinha nascido, então eu preferi ficar e abdicar do lado, né, profissional e viver. Parei. As condições que eu vi que já estava assim, devido às lesões, eu tive, né, o médico quando me operou em Portugal, isso eu com 24 anos quando eu operei, ele disse que quando chegasse com uns 30 anos, 31 eu ia sentir, e realmente ele estava certo. Quando chegou com 31 anos eu já não aguentava mais. Eu jogava um jogo lá na Bahia, jogava no domingo, só ia treinar na quarta-feira, por conta do meu joelho e meus tornozelos, que inchava devido ao problema dele, né? Artrose. E aí eu resolvi parar e montar, né, o projeto, né? Sim, né, Luiz? Nesse caminho, Cidra, Nereu, Givanildo e outros aí treinadores lhe deram uma bagagem boa para que você suportasse as situações, convivesse. Porque assim, tem treinador, né? O treinador é aquele cara que vai lhe mostrar a tática, né? Sim. Vai dizer o que ele quer. Mas tem aqueles que lhe chamam ali no canto, faz isso, se tu fizer assim. Sim. Vai lá no pessoal, né? Você teve essas pessoas aí durante sua carreira que deram esse vigor a você? Eu, como assim, joguei ali na parte defensiva, tinha já uma visão de jogo, né? Que conversava muito com os treinadores, né? Chamava a gente para conversar sobre a linha ali atrás, defensiva, de como montar, de quem que tu gosta de jogar, como é que, né, tu te dá com fulano. Eu tinha essa conversa aberta, né, com a maioria dos treinadores, né? Mas o que me marcou mais foi o Ulisses de Moraes, treinador lá do Gil Vicente, conversava muito também com ele, o Luiz Campos, e o do Brasil aqui. Começava com o Nereu, mas era pouco. O Nereu foi muito meu início, né? Mas tinha portas abertas com o Nereu.
Mas o que me marcou, que eu conversava muito sobre futebol, o que me incentivou assim, a até entrar no projeto foi Roberval Davino. Ainda hoje é treinador em São Paulo, né? Eu tenho um canal muito aberto com o Roberval Davino, eu trabalhei com o Roberval em São Paulo e o próprio Givanildo Catende, que hoje ainda é observador analista, né, do Grêmio, né, que até está morando aqui em Bom Jardim também, o Givanildo. Então trabalhei com ele em São Paulo e o Roberval, ele estuda isso, estuda esse livro, faz isso, futebol, até um pós-carreira, né? Pensa no futuro, como é que tu vai, pensa em quê? Tu vai empresariar ou tu vai ser treinador? Eu no começo, a fazer mistério, eu tinha a intenção de empresariar, via muito por esse lado, até pelo espaço que eu tinha, as portas abertas que eu tinha com os clubes, né? E eu via muito eu ali no futuro sendo empresário, né? E no começo do projeto mesmo que eu comecei, minha intenção era essa, né, de montar uma situação aqui em Bom Jardim, né, de ficar ali por fora ali, gerindo, né? Tem uns parceiros em Portugal, o Rovésio que mora lá e o Marco Antônio, que a gente tem, né, aí portas abertas, tem aí um compromisso, digamos assim, com alguns atletas, né? Tem uma empresa aberta lá com eles, então a gente viu muito por esse lado aí de parte de gestão, mas normalmente eu tenho partido muito também para essa parte aí de treinador, olhando um pouquinho, tentando criar ânimo para entrar no mercado, né? Ver aí tantos treinadores aí que não foram jogadores, mas que já tem aí êxito aí, né? A gente conversa com vários amigos aí de futebol e vê que tem muita gente que não jogou bola, né? Que eu acho que é um diferencial, né? Você quando ensina o que você sabe e pratica com eficiência, fica mais fácil de você, né, fazer com que o atleta, com que as pessoas entendam, né, o jeito de bater na bola, o jeito disso faz um diferencial. Aí você volta à sua cidade, monta o projeto Craques do Futuro e começa a trabalhar, né? Crianças, né? Adolescentes, né? E também alguns já ali saindo da adolescência, né? Aí, Cida, no seu tempo de Goiás, né, Braz? A gente tinha aqui um campeonato de futebol forte, né? Inclusive o Goiás, de Lagoa da Casa, representava muito bem, né? É verdade. Muito bem, né? Era, verdade. Equipes de outras cidades temiam vir jogar com o Goiás, né? Que era um time que você fez parte do elenco e sabe que era muita classe, né? Um time de alô para o Wilson, né? Wilson, Duinha, o meu amigo Dilson, Ita, o Gilmar, né? Né? Paulinho Lobo Mal. Gente boa, tu não é ali, fazia parte. Aí, Cidra, você monta o projeto, tá até hoje aí, né? Mas a sua visão, quando você volta para Bom Jardim, para trabalhar, você viu assim... Aí o esporte aqui ainda tinha aquela empolgação de quando você era jovem ali no Goiás e depois saiu para... Você viu o esporte aqui em Bom Jardim com essa mesma empolgação ou alguma diferença? Algo melhor ou regrediu? Como você falou, vai agradecer aí, mandar um abraço aí pro pessoal da Lagoa da Casa, né? Lagoa da Onça ali que... Zagueiros Rosa. Zagueiros Rosa. O Wilson ali, que a gente tem um carinho, a gente sempre que eu passo lá na casa dos pais dele, eu paro, pergunto, né? Cumprimento o pessoal. Sou grato muito a eles. Quando eu parei, Luiz, eu vi a necessidade realmente de fazer um trabalho. Até porque eu acho que acredito que naquele tempo, nosso lá, aquela safra, tinha uma qualidade maior. O futebol, eu vejo assim, na minha visão, o futebol entrou em declínio, né? Há alguns anos, o esporte de Bom Jardim, né? Como você me falou, antes tinha, né, o Goiás, tinha a Juventus, tinha, né, o Araqueto, tinha um monte de time por aí que, né? Aqui a gente tinha de clubes, times, né? Que a gente pode chamar times de campo. A gente tinha aqui, na cidade tinha uns 2, 3. Né? Tinha o jovem, tinha o Grêmio, tinha o atleta. Na zona rural você tinha o Cruzeiro da Balança, numa seção muito grande, o Grêmio aqui Catuense. A Catuense ali em Lagoa da Casa, os campeonatos quando tinha. O Esporte Passaçunga. Tinha um senhor ali da Encruzilhada, né? Que ele, eu arbitrava alguns jogos, e ele chegava e fazia: olha, seu juiz,
Rapaz, é muito carro passando aqui de um lado para o outro, caminhão, né? O pessoal em cima do caminhão, aquela empolgação, né? Hoje tiraram o jogo da tarde, acabou o segundo quadro, né? Que Marcelo de Passaçunga dizia que era o Júnior, né? O Júnior. Tem que ter o Júnior, né? Mas isso é que fazia com que seu próprio irmão Sid Clay chegou aqui e depois agarrou em algumas equipes, mas chegou aqui no Júnior do Juventude aqui, né? Era. Então assim, mudou muito, né, Cida? Mudou. Regrediu, no caso. Demais, como você bem falou, né? Eu lembro que no Campeão, onde hoje é a academia da cidade ali, né? Fui para ali várias vezes olhar, né? As referências, né, do futebol, Neguinho jogar, o próprio meu irmão agarrar, né, Mazinho, né, aquela época de Nido, Dudu, Bill, Dodi, né, jogava muito. Então aquilo para mim era um incentivo, né? E a gente sente muito essa falta, né, de um trabalho, né? Eu falo sempre, né, eu vim para facilitar, né, essa ligação entre clubes e os jovens, né, as jovens promessas. Fico triste, né, pela situação que se encontra o esporte de Bom Jardim nesses últimos anos, né. Daqui saiu o Fabinho, né, para o esporte, né, e eu para Santa Cruz e para o mundo, né. Lá para cá não saiu mais ninguém. Tem grandes jogadores aí com um potencial muito grande, mas não tiveram, digamos assim, né, uma oportunidade, um incentivo, alguém Mas você também tem que ver que não é só isso, né? O cara tem que ter ali o que você teve, né? É uma série de fatores, né? Que eu digo, não é só qualidade, não é só vontade, né? Você tem que ter aí uma sequência de várias ações para que você possa ter isso, né? E a gente sente falta de um estádio, né, na cidade, né? Onde ajuda muito, né? A incentivar competições, né? De base, projeções para futuros atletas, né? Um incentivo ao esporte, projetos, bolsas de atletas, né? Referência de pessoas. A gente hoje está carente, né? Porque assim, aquela safra, como a gente falou, já foi. Aí, depois veio, né, a minha safra um pouquinho. Agora a gente não tem mais uma referência, dizer assim, esse menino aqui, esse vai chegar, seleção de Bom Jardim, a gente não ouve nem falar, a seleção de Salão, quem 3, 4 de fora e 2 de Bom Jardim, que já está em final praticamente quase de carreira. Então falta um trabalho voltado para essa juventude, um trabalho de incentivo aos meninos na base, porque são o futuro, né? Esse projeto foi criado porque eu vi a necessidade, né? O Craques do Futuro. Quando eu pensei, né, eu trouxe para cá, né, o Edson Limoeiro, né, para o projeto, né, eu trouxe o Thiago, eu trouxe o Luiz, né, para que pessoas que gostam de futebol, né, para me ajudar lá naquele projeto e abrir portas para os meninos, até para ver, né, a intenção, né, das pessoas, do comércio, do poder público, se tem intenção de ajudar. Com toda a dificuldade que vinha passando, e aí o Edson teve que sair, né? O Thiago depois saiu e ficou só eu e o Luiz, né? No projeto lá, fecha, mas não fecha, vamos parar, vamos encerrar, e a gente vem pandemia, né? E aí a gente, né, com o sonho e o desejo, né, de fazer diferente, né, pela necessidade, né, a gente conseguimos aí, né, vamos aí tentando, né, dar oportunidade aos meninos. Tem o Rafael, né, que surgiu do projeto, que já é uma realidade, né, está no Bragantino, né, tem outros que têm projeções, né, tem mais aí de 12 atletas que já foram inseridos em clubes, né, tem no primeiro momento do seu projeto, ali surgiu uma boa safra, né? Isso. Uma boa safra, era Emanuel, Igor, Eduardo da Coab, coloquei no Porto. Todos eles tiveram sua todos oportunidade, eles, né? E até hoje, Cida, mesmo eles vendo que Felipe, né, o canhoto, eles mesmo assim não quiseram seguir, tinha lá, mas assim a gente vê a gratidão que eles têm, né? Quando lhe vê, o respeito. E além disso, assim, fora o mercado profissional, o que o projeto quer
é que se cria cidadãos, né, além de atletas, né? Verdade. E o respeito que eles têm por você, onde ele encontra, né? O Marcos, lateral esquerdo, que teve lá no Náutico, teve né? no Náutico. A gente fica feliz, né, quando encontra eles, né? Como você bem falou, são garotos que tinham uma projeção muito grande, né? Eu digo eles que tinham condição de estar no profissional, mas infelizmente são outros fatores também, né? A saudade de casa, enfim. E o próprio Cauã mesmo, próprio Cauã, que jogador de não 15, quis, mas continua representando a escolinha aí nas competições. O Cauã viajou com 10 anos, viajou para o Corinthians, Braz. Foi, eu lembro. Levei o Cauã para o Corinthians. Bahia também, foi? Bahia também. Eu dei uma paradinha em Rafael, porque Rafael depois a gente vai para Rafael. Onde ele foi, ele abriu porta, né, o Cauã. Tem uma qualidade monstra. Hoje temos o Saulo também, que está lá na Jacuipense, na Bahia, né, que é de Orobó. Tem o Alessandro também, que é de Orobó. O Eduardo de Carlinhos, né, o Eduardo de Carlinhos, Sergipe. Estava indo bem, mas teve uma contusão, teve que voltar, né? Isso. Temos feito esse trabalho aí, né? A gente traz aí, sempre que podemos, observadores. Para você ter ideia, Braz, a gente já veio para Bom Jardim, já observar atletas, o pessoal do Palmeiras, Bahia, Santa Cruz, Retrô, América Mineiro, Fortaleza, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Givanildo, né? Givanildo e Silvio também, que é também observador também. Então a gente está sempre dando oportunidade, né? Isso é um projeto que eu digo aos meninos, vocês hoje têm essa facilidade, né? O próprio Moacir, né? Moacir Fernandes. Se a gente tivesse um material na idade que ele queria, ele né? Inclusive ele deu oportunidade até a Neto, né? Isso. Neto foi, também Neto teve uma contusão, teve que voltar, Neto de Nenel, teve que voltar, né? Então são vários parceiros, né, que a gente tem, né? Inclusive tem um parceiro meu, Jorginho, que mora na China, que é um dos parceiros que sempre que posso e sempre que preciso, conto com ele, né? Mandamos 2 jogadores para o Vitória da Bahia, ele arcou com as passagens, um colega lá da China, mas que ele sempre que ele se e preço daí, né? Desses 2 lá, o Alessandro também está na Bahia, né? Está engatilhado lá na Bahia, então são portas que a gente deixou no mundo todo, né? E eu digo, olha, quando eu faço um trabalho aqui, eu posto para vocês aqui, o mundo todo está vendo. Então eu recebo convite, mensagem do pessoal, amigos meus da França, da Bahia, de Portugal, da China, de todo lugar que você imaginar, tem pessoas olhando ali na minha rede social esse meu trabalho. E parabenizando pela dificuldade e pelo êxito também que a gente tem alcançado com os meninos que estão aí, como você bem falou aí, sendo cidadão, né, que é o maior intuito nosso, formar homens para a vida. Hoje em dia, o seu projeto são qual dias? O projeto lá funciona terça, quinta e sábado, parte da tarde, né? Contamos hoje com quase 80 meninos lá, né? De manhã também tem, no sábado. A idade, pessoal? Hoje estamos pegando os atletas de 6 a 16 anos, mas tem lá de 18, 19, porque a gente sempre abre portas, né, para todos, fazer um trabalho específico, dar oportunidade, fazer uma ligação. Tem uma situação mesmo que o Luiz, né, trouxe um goleiro lá de Orobó, Paraíba, que ele já tinha... Foi, da divisa lá. Da divisa lá, ele viajou para o Petrolina, ficou lá, disputou o Campeonato Pernambucano, né, já com... Bom, Luiz, né? bom. O Luiz é bom goleiro, viu? Tem um olhar clínico, né, Luiz, né, tem aí... uma parcela muito grande, né, no desempenho e desenvolvimento de Rafael, né? O atleta que está lá no Bragantino, né? Luiz que fazia os trabalhos com ele, né? Os primeiros passos ali foi o Luiz que começou a trabalhar, né? Então a gente tem frutos aí, né? Temos já semente plantada aí no esporte local de Bom Jardim, e a gente espera fazer muito mais, né? É só o começo daquilo que a gente pensa, né? Para que a gente possa aí tá dando oportunidade e trazendo para os clubes outros Fabinhos, outros Sidrailson, outros Rafaéis da vida. É isso que a gente quer, isso que a gente almeja. O trabalho ele é demorado, ele é longo, mas é prazeroso, né, Luiz? Quando a gente consegue aí realizar o sonho dos meninos, para mim é mesmo que eu estou me realizando, né? Quando eu vejo eles naquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. Esses dias mesmo fiz um amistoso em Surubim com o Bruno, né, o lateral lá no Open, e tinha atletas que, professor, não quero jogar agora não, bota depois. Aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade que eu tive. Então vejo, e a situação até me faz voltar no passado e dizer, poxa,
vale a pena fazer o que a gente gosta. É prazeroso ver um olhar do menino, a gratificação, quando eu e o Luiz passa na rua aqui, professor, olha o professor ali, é o professor de fulano, né? E já vendo homens sendo formados hoje em dia, que passou, esse trabalho tem 7 anos, então meninos que eu peguei com 14 eu já tenho, né? 21 anos, então alguns são pais, então respeito, pessoas que tiramos, né, do mundo, né, errado, né, onde a família, tem uma situação do garoto chegou lá, disse, olha, esse menino aqui, ele tem dificuldade, problemático, não estuda, está no caminho errado, e a gente conseguiu resgatar. Hoje o menino é bem educado, trabalha, tem uma família. Isso é o maior prêmio. Isso para a gente é orgulho de nos deixar em êxtase pela consequência que ele estava passando e ia passar, né? O futuro dele era um futuro pequeno, digamos assim. E hoje em dia a gente vê ele sendo realizado em outra função. Só para encerrar aqui, vamos falar um pouquinho da Copa do Interior, né? Que Bom Jardim vai participar. E você que é o carro-chefe. A Liga, né, de Bom Jardim, graças a Deus, aí estamos reativando, né, graças à insistência, digamos assim, minha e de Luiz, né, e também a colaboração e entendimento do nosso presidente, Fabinho Rufino, onde é a peça principal, né, sem ele nada disso estaria acontecendo, porque tinha que ter autonomia, né, dele para que a gente possamos oportunizar e atletas até 23 anos. Então a gente vai começar próxima semana a fazer avaliações, né, dar oportunidade àqueles meninos, porque é uma competição que ela é bem interessante, né, pela estrutura, pela visibilidade que ela vai ter. Então é uma porta a mais que se há para aqueles que se acham que está tarde. Então a gente conta com o apoio, né, do comércio, do poder público, dos amigos, empresários, para que a gente possa aí fazer uma boa competição e viabilizar aí portas para futuros atletas. O congresso, né, técnico da Copa do Interior vai ser esse dia 18. Isso, dia 18, de manhã, 10h30. Estava marcado para agora, próximo sábado, mas aí o presidente tem uma agenda na CBF e aí remarcou para dia 18. A gente conta, né, com o apoio, né, do nosso presidente, que vai estar lá também, e a nossa comissão. Você veja bem, no caso aí, você já tem conversado aí com o Fabinho, né, Fabinho Rufino, o presidente da Liga, a respeito da montagem de elenco, da questão de todo o aparato, já estão em sintonia aí, já está bem encaminhado? Estou em conversa com o presidente, né, com o Fabinho, né, agradecer a ele, né, pela oportunidade de estar à frente desse trabalho, desse projeto. A gente vai ter essa reunião no dia 18 e a partir do momento que a gente tiver todos os detalhes, a gente vai aí montar um planejamento, mas a nossa ideia é trabalhar com 30 atletas, né, ver a questão também, né, logística, de onde vamos treinar, né, como é que vamos fazer, mas o nosso pensamento é de trabalhar com essa quantidade de atletas, né, e ver o que a gente tem na nossa região para dar oportunidade aqui aos atletas do Bom Jardim, né. Mas me diga uma coisa, qual a idade desse pessoal? Até 23 anos. É 23 anos. Até 23 anos. Sub-23. Sub-23. Copa do Interior. Vai ser bom. Tem muitos aí meninos que 19 anos, 20 anos que já achavam que estava perdido, né? E eu costumo dizer que nada, né, está perdido. Eu não lembro o ano que a gente jogou aqui uma competição que a gente colocou 2 times de Bom Jardim. Não me engano, era um sub-15 e um sub-18 ou 17, não lembro. E a gente chegou nas 2 finais desse campeonato. O Justino é o treinador. Sim, é importante, né, Braz? Esse incentivo, né? Essa competição, e aí a gente pode até fazer uma preliminar com equipes, né, do nosso projeto, uma equipe que a gente tem que ter um trabalho voltado para criar espaço para a juventude e para os futuros, né? Daqui a 5, 6 anos a gente ter atletas aí inseridos no mercado. Esse é o nosso pensamento, nosso trabalho. Fazer uma coisa que tenha a projeção que Bom Jardim seja, né, referência como era antigamente, principalmente no salão. Inclusive assim, o nosso presidente da Liga, né, foi prefeito da cidade e no momento que ele foi prefeito a gente viveu um bom momento do esporte da cidade, né, Você também participou. Justo. A gente precisa, né, desse incentivo, né? A gente precisa tem que voltar às competições. Verdade. Da Liga, da própria Liga mesmo, movimentar.
Temos que movimentar. Mas é isso aí. Um tempo ela andou, depois Fabinho pegou ela e está tentando agora movimentar. Tomara que dê certo com você, Luiz, né? Amém. Todos aí. Estamos Mas à frente você aí. faz parte também, Brian? Faz Você parte. faz Eu vou ajudar, você vai ajudar. Não, você não vai ajudar. Você Vou faz ajudar, parte com da certeza. você faz parte da comissão executiva da Liga. A gente conta, né? Você Luiz, naquele Braz? momento ali, você, para ela ser fundada, você foi um dos batalhadores, várias reuniões, Peça federação, importantíssima. com o Coronel Rufino, né? É. E Cidra, vamos encerrar, né? Dê as Vamos suas embora. considerações finais aí. Agradeço o espaço, né? E espero que a gente possa fazer um Bom Jardim diferente, né? Um esporte diferente, ser um marco na história do esporte bom-jardinense. Contamos com o apoio de todos que gostam de futebol, né? Para que a gente possa aí estar nos ajudando e contribuindo para o desenvolvimento de futuros atletas. nesse momento a gente encerra aqui mais um Agreste Podcast, né? Braz, tem alguma coisa aí para... Eu queria mandar um abraço para o pessoal aqui que está mandando aqui mensagem, né? Que é do Beberibe 1287. É o Gera, do Arruda, o Marcos e o Tiago Mariano, grande dentista. Abraço. Aqui, Tamo junto. nesse momento, a gente encerra aqui mais um, terceiro Agreste Podcast, né? Que está aí bombando nas redes sociais, né? E agradecemos a Cidrailson pela presença, né? Agradecemos também ao amigo Enio, que é o produtor disso aqui tudo. E esperamos em outra oportunidade estar aqui novamente.